E aí, seus do pântano! Aqui é o professor Eulê Matemática. Nós vamos agora detonar tudo sobre a equação do primeiro grau. Nós vamos encontrar aquele bendito valor de x, tá? Olha o que está escrito aí no slide aí, de vermelho e branco, para nunca mais errar. Você vai aprender a equação do primeiro grau de uma vez por todas. Então se liga, ativa o sininho, tá? Se inscreve aqui no canal, compartilha lá com os grupos da sua escola. Fica junto com a gente, acompanha todas as aulas que você vai ficar top, tá? Não é só essa aula, são várias aulas de equação do primeiro grau, então se liga, belezinha? Vamos lá para o nosso conteúdo então. Equação do primeiro grau é o que nós queremos falar hoje. Eu quero começar falando em equação geral, tá? De uma forma geral. A representação de uma equação. Equação, gente, ela tem dois elementos que identifica e a gente, na hora que bate o olho nela, a gente já sabe, poxa, aquilo lá é uma equação. Quais são? Essas coisas que estão anotadas, grifadas de vermelho. Ó. Primeira coisa, nós temos um valor desconhecido, nós temos uma incógnita. Tá? Então, a primeira coisa que tem que ter para ser uma equação é ter uma incógnita. Segunda coisa que a gente precisa ter para ser uma equação, nós precisamos de ter o sinal de igual. Nós precisamos ter a igualdade. Beleza? Tá? E aí nós vamos chamar de equação do primeiro grau, uma vez que ela tem incógnita, que ela tem o sinal de igual, nós vamos chamar ela de primeiro grau quando ela for na sua forma redutível, quando ela for na forma redutível escrito dessa forma. Porque nem sempre ela vai vir assim. Mas você pode fazer alguns ajustes e aí você pode simplificar ela e chegar nesse ponto. Chegando nesse ponto, se ela estiver nesse formato, então nós consideramos ela uma equação que é do primeiro grau. Só uma observação que eu tenho que fazer é que, apesar de você não ver, aqui no x nós temos um expoente e esse expoente é o número 1. Tá bom? Belezinha. Detalhe importante também, esse número a ele sempre tem que ser diferente de zero, tá? Não pode ser igual a zero, tá bom? Para ser uma equação do primeiro grau. Se fosse igual a zero, 0 vezes x daria zero. Então isso aqui tudo sumia, tá? E ficaria só um número b. Então não ficaria uma equação do primeiro grau, ficaria um número lá, tá? Belezinha? Então não pode ser zero. Então vamos observar aqui então de novo. O que é uma equação? Tem uma incógnita, tem uma igualdade. Beleza. Se ela é uma equação, vamos ver se ela é do primeiro grau. Primeira coisa que eu observo é se ela tem um expoente 1. Se esse é o maior expoente de x que eu tenho. Beleza? Segunda coisa, o a não pode ser igual a zero. Tem que ser diferente de zero. Tranquilo? Então isso é a nossa equação do primeiro grau. Gente, veja que eu coloquei, para a gente poder entender bem o que vai acontecer para frente, essa parte ax mais b de vermelho, tá? Essa parte antes da igualdade, nós vamos chamar ela de primeiro membro, belezinha? Mas nós temos uma parte que eu coloquei de azul depois da igualdade, que ela vai ser chamada de segundo membro. Antes da igualdade, primeiro, depois da igualdade, segundo membro, tá bom? Para a gente poder organizar o nosso trabalho aqui. Então vamos só identificar o que é uma equação, o que não é uma equação, através de um exemplo, rapidinho para a gente poder avançar. Entre as sentenças a seguir, identifique aquelas que representam equações. Mas lembre-se, eu te falei que para representar a equação tem que ter duas coisas. Um valor desconhecido, que é uma incógnita, e uma igualdade. Então vamos fazer o seguinte, aquilo que não tiver igualdade, eu já vou riscar. Então eu vou colocar aqui ó, um marca-texto, vou colocar de vermelho para dizer que não é. Gente, aqui não é igual, ó. Então isso aqui está errado. Esse aqui ó, também não é igual, ó. Então está errado. Beleza? Beleza. O resto tudo tem igual, que é essa segunda parte aqui, ó. Tá, agora primeiro, tem que ter valor desconhecido. Vamos ver? Veja que a letra C nós temos 10 mais 4 igual a 8 mais 6. Pera, cadê o valor desconhecido? Não tem valor desconhecido, velho. Não tem. Então tire isso aqui.
tem que ter valor desconhecido e tem que ter a igualdade. Não adianta ter só um, tem que ter os dois. Então a letra C também está errada. Todas as outras letras que sobraram, essas sim, elas são equações. Olha, você tem a incógnita e você tem o igual. Isso aqui é sim uma equação. Aqui é a outra equação. Letra F também é uma equação. Vamos conferir? Letra A, E e F são equações. Tá aí o nosso gabarito. A, E e F, parabéns. Você acertou, tá ótimo, tá muito bom, hein? Aprendendo tudo sobre equação. Só que o principal é você entender o que é uma raiz de uma equação. E se liga, porque essa raiz de equação ela aparece com outros nomes, eu vou te falar. O que é uma raiz de uma equação? É o valor de x que satisfaz a sua igualdade. Ou seja, quando eu tenho uma determinada equação e aí eu substituo x por um número, o número que dá no primeiro membro, antes da igualdade, é exatamente o mesmo número que vai dar no segundo membro, depois da igualdade. Vou te fazer exemplo, vou te mostrar com um exemplo agora. O que mais? A raiz de uma equação ela é o conjunto de todas as raízes obtidas em um conjunto universo. Então eu vou te falar assim, ó, gente, considere todos os números inteiros, tá? Os positivos, os negativos e o zero, tá? Lá dentro dele tem um número que satisfaz essa equação? Nesse caso, os inteiros, ele é o conjunto universo. E aquele número que satisfaz a equação, que torna ela verdadeira, a igualdade verdadeira, então ele é o seu conjunto que a gente chama de conjunto solução, mas ele também se chama conjunto verdade. Isso aqui é exatamente o que, gente? A raiz de uma equação. Tá? Então são vários termos diferentes que uma equação, um enunciado de uma questão pode trazer para você. Raiz, conjunto verdade, conjunto solução, é tudo a mesma coisa. Tá bom? Beleza. Um exemplo para você entender de uma vez por todas. Verifique se 3 ele é raiz dessa equação. Para verificar se é ou não, o que você tem que fazer é substituir o valor de x. Bora substituir? Olha lá, ó. No lugar do x eu coloquei o 3, no lugar do x eu coloquei o 3, certo? O resto tudo eu repeti. Só que se você faz a conta do seu primeiro membro, lembra que o primeiro membro é o que está antes da igualdade? 2 vezes 3 dá quanto, gente? Dá 6. Mas no segundo membro, 3 mais 1 dá quanto, gente? Dá 4. Gente, isso aqui tá muito errado. É muita maconha. Tá tudo errado isso aí. Erradíssimo. Então o que acontece? Portanto, o 3 ele não é raiz dessa equação. Tá? Agora, vamos ver um outro exemplo. Verifique se 2 ele é raiz da equação 6x mais 6 igual a 18. Eu quero descobrir se ele é raiz, então vamos substituir o x por 2. Olha lá o que eu estou fazendo. Coloquei o x... Tirei o x e coloquei o 2. Só isso. O resto tudo repetir. Ó. Mais 6 igual a 18. Mais 6 igual a 18. Tranquilo? Faz a conta então. 6 vezes 2 aqui no canto dá 12. E 12 mais 6 no primeiro membro dá 18. Igualzinho está do outro lado. Ó. Também deu 18. Opa, essa igualdade ela é verdadeira. Então significa que 2 ele satisfez essa equação, tá? Tornando essa igualdade verdadeira. Então pronto, 2 ele é a raiz da nossa equação. É o conjunto verdade, é o conjunto solução. Belezinha? Então pronto. É assim que a gente vai falar sobre raiz de uma equação.